pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora o 7º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR. Dessa vez agora com o meu parceiraço, aqui do MachaCast, meu pai, meu querido pai, meu herói. Beleza aí? Maravilha, que gostoso estar com essas pessoas maravilhosas. Tenho o prazer de estar com um filho do lado aqui, que coisa melhor. E mais 2 filhos do outro lado que eu considero de coração. Obrigado. O tema de hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é comercial, gestão de vendas. Dessa vez o Estevão Soares está como... Tá igual o Jorge, como chama o Estevão Soares, Estevão Souza. Caramba! O Estevão Souza, o meu parceiro que tá fazendo vários episódios aí com a gente, ele tá como entrevistado. E o mestre, né, o mago. Isso é fera. O cara que eu considero aí uma das maiores referências aí nacionais na área comercial, o cara que é o mestre da gestão de vendas, Ernesto. O seu sobrenome também Morechita. É Morechita. O Ernesto, que é irmão nosso aí de fraternidade, né, Ernesto? Sim. Fala um pouco sobre você, Ernesto, para o pessoal conhecer. O Ernesto, ele já palestrou hoje aqui no X Business, né? Toda a palestra do Ernesto é um show, né, de conhecimento para quem nunca ouviu falar de um CRM, até para quem já conhece um CRM e quer entender melhor sobre o processo. Mas fala um pouco, Ernesto, como que foi hoje a sua palestra, o que você abordou ali, o que a gente pode estar conversando hoje aqui. Quem que é o Ernesto no nível hoje Brasil? Brasil não, né? Internacional hoje, né, Ernesto? Obrigado. Bom, meu nome para quem não me conhece, é Ernesto, né? Só para falar um pouco rapidamente aqui sobre mim, porque o nosso foco é falar sobre conteúdo para os nossos telespectadores aqui, vamos dizer assim, né? Mas quem que é o Ernesto, né? Então, meu nome é Ernesto, eu sou formado em engenharia eletrônica, né? E trabalhei por muitos anos na área técnica, né? Só que no ano 2000, como eu sempre falo nas palestras, nos cursos e tal, eu resolvi me desafiar e ir para a área comercial, né? Uma área que puxa, é cobrada, meta, resultado e tal. Então eu eu gosto, né? Mas na época eu achava que era uma forma de eu me desafiar. Então eu fui para a área comercial. E desde então trabalhei, né, algumas empresas americanas, né, como IBM, Oracle, DXC, Technologies, HP, sempre na área comercial. Trabalhei sendo um executivo na área comercial, já gerenciei equipe de vendas e já gerenciei contas também. Então, trabalhei em todas as áreas aí nas vendas B2B, vamos dizer assim, né? E na parte de elaboração de estratégia, na parte de vendas e tal. E hoje meu foco, né, é ajudar os empresários a terem mais resultados, né? Então, a gente sabe, né, que muitos empresários hoje, eles começam a jornada, né, tendo um bom produto, às vezes, um excelente posicionamento, às vezes, mas muitos não vêm da área comercial, né? Assim como eu não era. Então, a ideia aqui é ajudar esses caras a alavancarem os seus resultados mesmo, né? Então, eu falo que hoje, assim, o meu objetivo é ajudar empresários a crescerem seus negócios, entendeu? Legal. Até na hora que você falou, né, sobre metas e sobre metas, né? Como que a gente é acostumado a trabalhar com metas, né? O comercial, ele tem essa questão da pressão, de estar acostumado com isso, né? Hoje as empresas implantam isso com os OKRs. Sim. Em todos os setores, né? Então, até quando eu vejo o pessoal de outros setores começarem a ter metas e ficarem espantados com isso, para quem é do comercial, isso é algo normal, né, Ernesto? Sim. O comercial ele já tem no DNA, né? Isso aí, né? Trazer resultado, né? É lógico, existem algumas empresas que, por mais que o vendedor não traga resultados, ele acaba continuando na empresa, mas nas empresas americanas não é bem assim. O vendedor não traz resultado, ele, em algum momento, ele é
ele tem que ser convidado a sair, vamos dizer assim. Promovido ao mercado, né? É isso aí. Estevão, fala um pouco agora sobre a sua parte, sobre a sua área, assim, sobre a sua atuação no comercial, para o pessoal conhecer um pouco melhor você, essa parte de você, apesar da gente ter feito vários episódios junto aí, eu acho que é interessante eles conhecerem esse lado do Estevão aí. Legal. Eu quero começar falando aqui de quando eu conheci o Ernesto, na real. Né? Foi no maestria empresarial, né, lá de Curitiba, né? E eu tenho todo esse histórico de venda, trabalhei como gestor comercial durante muitos anos, né, começando aí nas lojas americanas. E quando eu vi o Ernesto, eu falei, caraca, esse cara entende a parada que eu vivi minha vida inteira, pô. Ele é um cara que vive vendas. Eu falei, que top, velho, que top. Um cara que realmente vai agregar demais. Por quê? Naquele meu primeiro contato, o meu mundo era venda. Eu era vendedor, gerenciava vendedores. Eu comecei como vendedor, né, gerenciando vendedor, e depois eu passei a ser treinador de líderes de time de vendas, né? Como eu até comentei no episódio passado, lá na Sucesso em Vendas. Então meu mundo ficava nisso, mas a minha venda era aquela venda tradicional, né? Aquela venda passiva, vamos colocar assim, que é o quê? É loja, né? Nunca trabalhei com venda online, nunca trabalhei com nenhum tipo de venda que, se não fosse aquela onde eu estou na loja, eu estou numa grande varejista, eu estou numa empresa de um ramo específico, esperando o meu cliente ser atendido, seja loja de rua, seja shopping, etc, né? Aí, quando eu conheci o Ernesto, ele trouxe uma visão de venda no geral, tipo assim, né? Ele trouxe o mundo vendas, né? E eu falei, cara, como que a gente acha que entende de um assunto e você vai lá e conhece de fato outros especialistas que estão numa outra pegada mais lá na tua frente, e você fala, meu Deus, isso é muito maior do que eu imaginava. Então, desde quando eu conheci a Ernesto, eu digo que assim, o mundo de vendas que eu achava que eu conhecia, ele se expandiu. Acho que nunca falei isso pra ele, né? Acho que se expandiu ao ponto de eu ver que era muito além do que ficar dentro de uma loja. Tanto é que o meu projeto atual principal hoje é como infoprodutor, aonde eu continuo vendendo, só que eu vendo 100% digital, né? É uma parada muito louca. Então, tipo assim, foi como se eu reaprendesse a andar. Você entende? Eu reaprendesse a de novo me movimentar fazendo a mesma coisa, só que num ambiente completamente diferente. E daí eu peguei, lógico, não vou perder essa oportunidade, né, velho? Tô com o especialista aqui do meu lado, conectado na mesma fraternidade, né? E vira e mexe, tô perturbando o Ernesto aí com estratégia, com dica, com reformulação de script, de funil de venda, CRM, escambau A4. Por quê? Você que pode estar assistindo a gente aqui, talvez você seja só do digital, nunca sentou atrás de um balcão para atender, né? Ou talvez você seja só do balcão. E a gente precisa entender que no mundo que a gente vive hoje, não tem mais isso. Né? Hoje a estratégia de venda, ela é muito mais abrangente do que simplesmente... Muito mais organizada. Né? Do que simplesmente o lugar que você está. Né? Então, vivenciar a venda é maravilhoso, mas ainda mais maravilhoso é você expandir teu conhecimento e aprender com demais especialistas aí que tem. Até tem o Machado, ele não falou ainda, mas ele tem que falar porque ele é um cara que... Todas as pessoas que estão sentadas aqui, eu acho que são exemplos aí da área comercial. O meu pai mesmo, tipo, tudo que eu aprendi na área comercial antes de ter experiências em outras empresas que eu tive de software, com CRM e tal, eu aprendi muito com ele, né? Meu pai, ele sabe fazer essa organização de trazer a massa, de fazer a conexão, né? Ele é o cara, eu falo que ele é o rei do network, que eu acho que é muito importante para a parte do comercial, né? Até eu vou dar um exemplo para vocês aí que eu aprendi com esse cara aqui, cara. Ele sabe fazer essa questão de tentar uma maneira de vender, por exemplo, o salgado aqui. Ele interligou o pai do Jorge com o meu tio da padaria lá. E o meu tio da padaria, tipo, praticamente tem que fechar a padaria dele para ficar produzindo salgado. Aí eu vou dar um outro exemplo. Meu pai atuava no mercado, né, quando eu era mais jovem, né. Um dia eu conversei com um cara que era gerente desse mercado. Ele falou, cara, o seu pai,
o mercado estava às vendas meio parado aqui. Ele foi numa usina e fez uma parceria com o pessoal de usina. Pra você entender como que a parceria é importante na área comercial, tá? Eu acho que é um dos pontos que ele traz, além do mundo digital que a gente tem hoje, antigamente não tinha isso, na época dele não tinha isso. Então, por exemplo, eu vi, esse cara falou pra mim, seu pai fez uma parceria na usina, cara, pros trabalhadores. Pra gente, ele angariava trazer os trabalhadores aqui e essa parceria, ele falou, cara, pra você ter uma ideia, a gente tinha que fechar a porta do mercado. Ele falou, fardo de feijão, não tinha como a gente organizar mais. Os caras pegavam igual doido, cara, e nós jogávamos fardo assim, ó, de feijão, assim, ó. Ou seja, o cara potencializou uma venda de um supermercado, que é algo que já vende normalmente, mas num nível máximo. Então isso é parceria, isso é networking, isso é você saber fazer estratégia de venda, né? Então eu quero, pai, que você até fale um pouco isso também, para agregar esse lado, e depois a gente pode entrar... Eu só, antes de eu falar isso, eu queria perguntar uma pergunta para o Ernesto Morechida. Ernesto, eu só mudando de assunto, porque é meio rápido, mas eu preciso falar isso. A tua mudança de chave lá, você falou que fez uma troca lá atrás. O que fez essa mudança de chave na tua vida? Eu sempre gostei do empreendedorismo, né? Mas meus pais sempre colocaram uma crença na minha cabeça que eu deveria seguir carreira no mercado corporativo. Então eu sempre me formei, sempre trabalhei em empresas, né? E principalmente empresas multinacionais. Então eu sempre trabalhei. Então a minha cultura, né, minha crença foi colocada que eu deveria ser um funcionário. CLT. E não tem nada errado, eu acho. Mas eu sentia uma veia ali pulsando pro empreendedorismo e eu queria ir para lá. E é lógico que essa virada de chave não é fácil, né? Porque uma coisa é você tá lá programado para ser um funcionário e depois você ser programado para ser um dono de empresa. É totalmente diferente. Então assim, respondendo o que fez eu mudar a chave, mais uma vez me desafiar, né? Então, quando lá em 2000 eu me desafiei que eu era da área técnica, gerente de engenharia ir para a área comercial, dessa vez eu quis me desafiar, saindo de um CLT, ser empresário, que era uma coisa que eu achava legal, entendeu? Que maravilha. Fábio, agora eu voltando lá, já que o Fábio me fez uma pergunta, eu não queria falar de mim nada hoje, eu queria falar do Ernesto. Mas como o Fábio jogou uma responsabilidade aqui para me responder, eu jogo assim, eu nasci aprendendo que você tinha que virar a tua chave todos os dias. Não era virar a chave, não, eu tinha que nascer, eu tinha que fazer a viragem de chave todo dia. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que vender alface para pagar uma dívida do sorvete que eu perdi lá jogando bola no campo. E eu tinha que... Fala essa história do sorvete aí, já que você a história do sorvete, eu tinha 7 para 8 anos de idade. E meu pai falava para mim assim, filho, homem parado, porque ele achava que eu era um homem com 7 para 8 anos. Homem parado, mente parada, armazém dos outros aí. Dá bicho. Aí eu falei assim, ele falou, tem que se virar. Eu falei, então tá, pega meu registro aí. Aonde que tá? Minha mãe saiu lá na caixa de papelão que tinha, achou meu registro. Peguei o registro e parti para uma sorveteria. Cheguei na sorveteria... Registro é RG que você tá falando? Registro de nascimento. Ah, tá. Porque era uma garantia na sorveteria. De você pegar uma caixa de sorvete, você tinha que levar um documento para deixar de fiador. Levei aquela caixa de sorvete, peguei aquela caixa de sorvete, deixei meu documento, tal. Ó, antes das 5 horas você tem que estar aqui. E eu parti com aquela caixa de sorvete e fui rodando. Chegou umas horas, tava ruim de vento, Curitiba é meio frio, né? Meio frio, parei na beirada do campo, assim, cara. E o pessoal jogando bola, e eu gostava de jogar bola, parti pra jogar bola. Não, vou jogar bola. Coloquei a caixa no cantinho, lá fui jogar bola. Quando eu vi, já era 6h30 da tarde. Sorvete só tinha água lá dentro daquela caixinha velha de isopor. Aí eu falei assim, já falei no primeiro dia de empreendedor. De dono de empresa. De empresa, eu falei no primeiro dia. Aí o que eu falei? Eu cheguei em casa, falei, meu Deus do céu, meu pai era um mineiro, daquele que mineiro, que a honestidade era o fio do bigode e não tinha escolha. Rapaz, peguei aquele... Falei, o que eu vou fazer com essa caixa escondida? Deixei a caixa escondida lá perto de um porãozinho que tinha. Peguei e falei assim, ó, o que eu vou fazer? Falei, meu irmão, por favor, me arruma um créditozinho aí. Ele falou assim, então tá beleza, eu vou trazer umas caixas de alface, você vai vender alface. Seu irmão? Meu irmão.
Aí fui lá, peguei, só que ele falou, eu te passa tanto, eu pego a tanto, passa tanto. Rapaz, com um dia de serviço eu já paguei a casa de isopor, falei, e paguei o gesso, falei assim, a partir de hoje eu não vou vender sorvete mais, eu quero empreender no... Ali eu comecei que até o moinho de café da minha mãe eu vendi no Ferro Velho. Que eu gostava de vender. O que parecia, pintasse na minha frente, ó, tá faltando, vai lá. Porque na minha época, Ernesto, não é a época que você nasceu, não sei, poucos anos mais velho do que o Ernesto, aí, do que o Fábio, mas na minha época a dificuldade era muito clara. E para você nascer um vendedor, para você entrar numa empresa de vendedor, você ou era Pernambucana, HM, e o Ernesto conhece bem, né, Ernesto? Como que é o processo dessas empresas. E dali eu tive que partir para algo que me dava dinheiro. O que era dinheiro? Network. Então é onde que eu falo que o network me tirou da favela, porque ali eu fui passando as empresas por empresa. Eu não era vendedor, mas eu construía parceria com as pessoas lá dentro. E isso me trazia melhoria na vida. Legal. Ernesto, pegando essa deixa do network, uma coisa que eu falo até com meu pai, até cobro bastante ele, né? Que eu acho que tem que ter um controle, né? Eu queria que você explicasse sobre isso, porque eu vejo que às vezes tem muita pessoa que faz... O network ele é uma conexão, mas ele, de certa maneira, ele tem que ter uma organização, né? Que daí até aquele ponto que a gente conversou já lá há um tempo atrás sobre o follow-up, né? A gente conversou numa live uma vez, né, sobre o follow-up dentro do CRM e qual que é a importância da organização desse networking para que isso traga de fato um resultado comercialmente falando, né? Eu falo que o networking ele é doação, porque a gente tem que começar um networking sem você esperar nada da outra pessoa, que é algo que tem que ser genuíno, né? Aquele network que você começa já com o intuito de vender algo, ele vai dar resultado? Ele dá, mas provavelmente ele não é algo, pode acontecer de não ser algo de longo prazo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, que nem eu e o Jorge. A gente começou muito num lance de CD, troca mesmo, né? E por isso que nós estamos juntos até hoje. Mas se fosse eu interessado somente no que o Jorge teria a me proporcionar, provavelmente a gente não teria estado junto por muito tempo, entendeu? Sim. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, mas o começo ele tem que ser mais a doação de quem quer iniciar. Então assim, eu quero iniciar o processo, eu tenho que chegar com algo de doação, né? De ajudar e tal, a pessoa vai entender, olha, cara, esse cara conhece, esse cara sabe o que ele fala. E aí ele começa a ouvir aquela pessoa, começa a abrir um pouco o canal de comunicação e aí você começa a conectar mais com essa pessoa, né? É diferente da gente começar uma relação de network, o cara já querer vender algo ali, né? Sim. Então, eu enxergo o network muito assim. Iniciar um processo despretensioso, de doação, né? De doação. Legal. Você já pegou, Ernesto, uma empresa que você destacou na venda ela, mas o próprio DRE lá não ajudava ela a fazer isso? Vamos colocar lá, a empresa cresceu, mas a empresa não estava preparada para crescer. Várias. Eu já tinha um cliente meu que... Bom, não dá para citar o... Não vou citar o ramo, porque senão, se ele ouvir vai saber. Mas assim, a gente fez eu fiz a empresa sair de mais ou menos 270, 280 mil de faturamento para 1.300.000. Mensal. Só que o que acontece? Essa empresa, a fábrica dela não estava preparada para isso. E aí que veio todas as consequências dessa fábrica não estar preparada para entregar o que o comercial estava preparado. E aí o que acontece quando uma empresa não está preparada? Então, por exemplo, indústria. O que acontece quando você vende muito? Se o cara não está preparado, se ele não tem ociosidade na fábrica, o que acontece? Esse cara começa a entrar em hora extra. Então o custo dele, que era para ser X, vai ser X vezes 2, estou dando um exemplo. Então, provavelmente ele pode até entrar em prejuízo na venda, né? A gente fala de entrar em prejuízo na venda, né? Então, o cara para crescer, ele tem que estar preparado para crescer. Principalmente em alguns setores, né? Diferente, por exemplo, roupa.
Não, se eu vender o dobro, é só comprar o dobro. Beleza. Produto, né? Mas O capital de giro já resolve, né? capital O de empréstimo, os créditos. ou capital de giro, né? Perfeito. Depende da maneira que a pessoa vender É. nesse caso. Mas né? a indústria, por exemplo, vamos supor que a indústria já está com uma capacidade de 70%. Você dobra as vendas, Não ele treinou o profissional. Serviço também, né? ele vai Serviço ter que também pagar é hora uma área- extra. Então, assim, se ele tem um turno só, ele vai ter que fazer dois, aí você tem todos os custos de hora extra. Então tá aqui o Fábio e o Machado, que são donos de contabilidade, né? Já sabe quanto que é o custo de mão de obra no segundo turno, né? Então, Porque a maioria, Ernesto, que eu vejo hoje, quando eu ando muito em empresa, aí você chega os palestrantes de venda, os vendedores falando assim, ó, simplesmente sobe a venda e corta. Corta a despesa. Aí eu acho que primeiramente você tem que medir o potencial da tua empresa. Falar, eu quero o que de venda? No meu pensamento, Ernesto, o que eu quero de venda? Eu tenho uma costureira preparada para fabricar, ou eu tenho que buscar no mercado? é o lance da ociosidade, né? Então você tem que ver qual a sua capacidade de crescer o seu delivery, né? A sua entrega e quanto que isso vai te custar. Porque tem um custo você dobrar a operação da empresa, né? Vocês estão aí para falar, mas você tem um custo. Então, assim, as minhas máquinas estão a 70% da capacidade. Tá, então se eu dobrar, ou eu vou ter que ir para o segundo, terceiro turno, ou vou ter que comprar mais máquina. Comprar mais máquina tem custo. Ir para o segundo turno tem custo. E não é só comprar mais máquina, né? Às vezes a pessoa acha comprar mais máquina, mais cadeira, mais tudo para um colaborador, né? tudo, É uniforme, é crachá, Mais funcionário, mais tudo. Sim. Aí aumenta os recursos humanos, né? Até para essa parte, Ernesto, não sei se você aborda essa parte, eu acho que o Estevão vai saber, talvez, vai ter propriedade para falar sobre isso, né? Sobre a questão de recursos humanos na área de vendas, né, Estevão? Acho que você atuou, né, nessa Sim. área. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, voltado para o vendedor, que é um profissional que ele já está acostumado a lidar com metas, prospecção, mas o quanto que isso é importante, né, nessa área. Na parte das vendas, onde eu trabalhava diretamente com treinamento de vendedores, o maior desafio, ainda mais em questão de crescimento, por exemplo, era você ter vendedores preparados. Porque vou pegar um cliente que eu acompanhei bastante, que tinha lojas no Brasil inteiro do ramo de refrigeração. Então, é uma venda técnica, né? É uma venda que você precisa ter uma carteira, né? Dificilmente você vai chegar numa grande loja de refrigeração e você, como vendedor, prospectar ou ficar dependendo de balcão, né? Dependendo de lead, de site, etc. Não dá. Então, nesse mercado, você precisa ter vendedores que ou tenham experiência ou tenham uma carteira. Por quê? Porque o tempo que se leva para você treinar esse vendedor, ele não é curto. Né? No caso da empresa que eu estava analisando ali, a gente verificou que demorava pelo menos de 3 a 6 meses para o vendedor começar a atender sozinho. Para você ter uma ideia. Por quê? O vendedor que eu digo zero, né? Sem experiência e tal. Porque era muito técnico e tal. A minha área é bastante assim. Ela é que é o vendedor complicado. consultor, né? Que ele precisa Entender entender o processo. muito do processo do cliente para poder fazer uma proposta até, né? É. Não é algo que você... Talvez você consiga mapear, até o Ernesto fala sobre isso, né, Ernesto? Cara, tem jeito, só que você tem que... O que esse ponto aí é o que a gente chama das vendas complexas, né? Então, as vendas complexas é isso. Por isso que eu falo no palco, né? As empresas que eu trabalhei, elas são uma máquina de gerar vendedores, porque investe pesado em treinamento. Então, são treinamentos pesados para formar a equipe de vendas. Então, ela sabe que isso aí é um gargalo. E então, assim, você ter uma máquina de recrutamento, né? Tem até um americano que fala isso, né? Que é o Mark Roberge. Ele escreveu um livro chamado The Sales Acceleration Formula. Ele fala, né, que quando ele fez isso na HubSpot, ele teve que criar uma máquina de contratação. E aí ele criou um funil de contratação. Então, assim, ele sabia todas as conversões em cada fase desse funil. Criou uma máquina de treinamento também. Então, assim, você tem que preparar essa equipe de vendas para ela acelerar o mais rápido o processo. Por quê? É o que eu falo no palco também. Um vendedor, ele tem um custo. Qual é o custo? É aquilo que vocês estavam falando. Vamos supor que as vendas de um produto demora... Eu falei hoje isso, do ciclo de vendas. Vamos supor que você tem uma venda que o ciclo de vendas dele é de 4 meses.
por mais que o vendedor seja bom, se ele começar o processo de vendas hoje, ele só vai concluir a venda daqui a 4 meses. E aí o empresário, ou seja lá quem for, tem que segurar esse vendedor por pelo menos 4, 5 meses. Porque ele não vai dar resultado em 2, não vai dar resultado em 1, não vai dar resultado em 3. Ele vai dar resultado em 4. Isso se ele já estiver preparado. Se ele estiver no início, pode ser que ele demore 5, pode ser que ele demore 5,5. Então assim vai, entendeu? Eu não sei se nessas empresas que você trabalhou existiam canais de vendas indireto. Eu já comentei contigo, eu trabalhei num canal de venda indireto de um grupo que é o Grupo Sage, né? Que é uma empresa de Londres. E na época que eu fiz o treinamento eu fazia o treinamento do Grupo Sage, que daí são toda os treinamentos online, padrão, que você faz a prova lá. Mas assim, o que fez mesmo eu ter resultado, eu entendi que foi o treinamento do canal indireto, porque ele entendia mais a realidade daquela região que eu atuava. Então, por exemplo, o que fez eu ter resultado de fato, por exemplo, na venda de software. Cara, eu peguei o técnico mais top que tinha lá de software, ele fez uma demonstração desse software, eu peguei, e eu vou dar um exemplo prático do que eu fiz, né? Eu peguei esse software, coloquei um fone de ouvido na minha casa, esse treinamento que eu gravei dele, né? Não do que a empresa tinha me passado, e eu anotei isso de fora a fora, anotei tudo. E cara, depois eu comecei a demonstrar e isso deu resultado, tipo assim, fui o melhor vendedor do sul do Brasil, fui o melhor vendedor no Brasil nessa empresa, que tinha mais de 2 mil vendedores espalhados pelo Brasil, numa região que era considerada uma região que eles chamavam de região pobre, porque era uma região que não tinha muitas vendas, né? Então eu vejo que talvez, eu não sei o que você pode falar sobre isso, sobre as culturas, né? A gente falou até nos episódios anteriores que eu fiz com o Estevam sobre cultura, né? Sobre, cara, às vezes a gente quer fazer algo para macro, mas existem culturas diferentes em determinados lugares, né? E sobre isso, o que você pode falar pra gente, Arnaldo? Regionalização, né? Por isso que é importante, né? Tipo assim, você tá próximo de onde vai estar o seu cliente final, né? Então, que nem o pessoal de Maringá aqui, provavelmente tem uma cultura para vendas, né? Para atender vamos dizer assim, com o cliente e vice-versa. Diferente de Minas, por exemplo, o mineiro ele já é mais desconfiado, então você tem que fazer muito networking, tá inserido ali no dia a dia deles para ele começar a confiar em você. Então é por isso que é importante você fazer a regionalização, né? Então você vai expandir, por exemplo, para Minas, é importante você aí é o lance do networking, parcerias e assim, uma das estratégias que as empresas usam fortemente é a estratégia de parcerias, né? Então para poder até estar juntando com alguém ali que já tem um conhecimento naquele local ali, poder... já tem conhecimento, já tem um relacionamento no local, já tem uma base de clientes que ele vende o produto A e o seu produto é B, encaixa para esse cara, então ele faz uma complementariedade, né? Então ele já tem no portfólio dele 2 produtos que pode ajudar ele ali a aumentar dentro daquele próprio cliente, entendeu? Então também é o lance das distribuidoras e assim por diante. Ô, Ernesto, Pode falar. Pode continuar você, depois eu mudo assim. O que acontece muito também, principalmente varejo, por exemplo, na expansão, né? Atendi alguns clientes que eram a nível nacional, lojas em todos os estados do Brasil. E em algumas cidades, qual que era a estratégia? Abria a loja, né? Tipo, sem ter nada, mas abria intencionalmente para pegar vendedores dos outros varejistas, né? Da mesma loja. Então, tipo assim, era algo completamente intencional. Eles sabiam, eles mapeavam qual que era a dor dos vendedores naquela região e preparavam uma proposta específica para que eles fisgassem, né, a isca ali. E daí já startava. Claro que não aproveitava naquele primeiro momento a grande maioria, porque não era a ideia era startar. Era fazer uma peneira, né, verificar ali quem se salva daquela galera que está entrando, e dali já começa a fazer a treinamento, enfim, duplicação daquele time de vendas. Então eu vi isso acontecer bastante. Um exemplo que eu peguei para citar aqui no ramo de tintas, né? Eu dou uma empresa que estava saindo do Paraná, por exemplo. Qual que era a principal estratégia? É você trazer, né, para dentro como é que eu vou treinar um vendedor em Curitiba e fazer esse cara morar em Santa Catarina? Não tem como, é muito difícil, o custo é alto, tal. Então, qual que era a estratégia do gerente de vendas, por exemplo? Não, eu sei quem são as lojas que têm um trabalho parecido com o nosso, eu sei quem analisou concorrência, né, Ernesto? Eu sei quem são meus concorrentes, eu sei as dores dos vendedores deles, então vou fazer o seguinte, eu vou chegar
com uma proposta lá, irrecusável, vamos colocar assim. Vou catar os melhores vendedores do cara e pau na máquina e vão pra cima, entendeu? Quem tem dó da concorrência, meu amigo, não tem muito pra onde crescer, entendeu? Então eu vi isso há muito acontecer. E isso faz sentido porque eu trouxe o exemplo da empresa que eu atendi, que era nacional. Porque imagina, viajava todos os gerentes comerciais do Brasil inteiro para Porto Alegre. A gente ficava ali 3 dias em sala dando treinamento. Então eu estava numa sala onde tinha 50, 60 gerentes de todos os estados do Brasil. Você trazia uma situação, você perguntava, tá, vamos lá, na loja, como é que isso aqui se dá na loja? Aí eu levantava a mão, lá na minha loja é assim, pô, bacana. Aí outro cara, não, tem nada a ver, na minha loja é desse jeito. Aí não, mas na minha loja isso aí não funciona, se eu fizer isso aí não vai dar certo, lá se funciona é assim. Aí entrava aquela discussão, tá, mas qual que é o jeito certo? Ela falando, não tem jeito certo. Se ele tá fazendo lá no norte, tá dando resultado, pau na máquina. Se ele tá fazendo lá no centro-oeste, tá dando resultado, pau na máquina. Como é que eu vou querer, como o Neto falou, usar estratégias iguais para realidades completamente diferentes, tanto de mercado, quanto de cultura, como de pessoas, né? Como ele falou lá do mineiro e tal. Cara, isso é incrível, porque eu vivi isso, eu não acreditava, e eu vivi isso na prática, porque eu rodava a loja. Tinha os 3 primeiros meses dos projetos, a gente fazia o quê? Eu chegava com o dono da empresa e falava assim, olha, me diz quais são as tuas melhores lojas, tá? Resultado, vamos olhar resultado, número. Quais são as tuas melhores lojas, quais são as tuas piores lojas, e quais são aquelas lojas que você quer analisar o que está acontecendo. Faz um mapa. Vê o que faz sentido para ti me levar. E a empresa fazia, pô, legal. Estevão, tu vai visitar essa loja. Me dá uma semana, ou de 3 a 5 dias em cada uma dessas lojas. Aí os caras faziam logística, né, passagem, etc. E eu vazava embora, ficava ali quase 2 meses, às vezes 3 meses, só rodando loja. E era impressionante. Quando eu chegava na mesa dos CEOs e tal, eu chegava assim, eu me lembro, nunca esqueço. Era uma grande, faturava bilhão e tal, de refrigeração. E eu ali, tipo assim, patinho feio, né? Tipo, pô, quem sou eu nessa mesa? Mas enfim, aquela coisa. Eu aprendi a técnica, tinha experiência, vamos tocar o pau, né? Aí, beleza. Aí cheguei lá e falei, olha, é o seguinte. Porque ele tava todo mundo falando, né? Eu tava ali meio que de stand-by. Aí ele falou assim, ele não sabia que tinha sido eu. Ele falou, quem foi que visitou as minhas lojas? E eu falei, fui eu. Porque eram várias pessoas na consultoria, entende? Cada um tinha ali seu papel. Eu falei, fui eu. Aí ele falou, tá, mas o que você observou nas minhas lojas? O que dá pra gente resolver? Qual o problema? Por que os vendedores não estão vendendo? Falou assim mesmo. O magnata da parada, né? Aí dei aquela engolida seca e falei, olha, é o seguinte. Primeiro, o teu principal concorrente, ele tá usando de pessoas internas para levar teus melhores vendedores. Segundo, o teu vendedor, ele vende uma parada técnica, mas ele não quer estudar. Ele está acostumado a sentar numa carteira e ficar só recolhendo pedido. Hoje você tem mais tirador de pedido que vendedor. Tá, porque a gente já começava na reunião seguinte, ó, a gente veio aqui falar o que você precisa ouvir. Você não pagou uma fortuna pra gente ficar massageando o teu ego. É isso aí, pra alisar, né? Então eu comecei a falar várias coisas. Aí olha o que esse cara fez, velho. É um bilionário e tal, o cara tem muito negócios aí e tal. Ele pegou, virou pros CEOs e tal, e falou assim, ó, esse cara, há um mês atrás, nem sabia que a gente existia. Ele repetiu o que eu tô falando há 2 anos pra vocês. Tipo assim, deu uma chunchada. Que tipo assim, eu quase me escondi. Mas por quê? O gestor tava onde? Sentado atrás da cadeira, computador, só olhando Excel, você entendeu? Não tava lá, como ele falou, rodando loja, entendendo que cada situação tinha uma particularidade, que o funil funcionava diferente em cada região e etc. Então, ainda mais aqui no Brasil, né? Então, quando se trata de time de vendas, o Ernesto pode falar muito melhor do que eu em relação a isso, né? É muito mais importante do que a técnica propriamente dita, mas é como
que ela está sendo aplicada, né? De que maneira, qual é a situação, em que contexto aquilo está acontecendo, certo? Você está aplicando a técnica. E se está aplicando certo, né? Ô, Estevam, hoje eu ouvindo a conversa de vocês, eu pensando aqui, o maior erro de todas as empresas hoje é o recrutamento. É a ponta. É a ponta lá. Por causa, ele tá lá com... Eu mesmo, eu falo assim porque o Fabinho entrava no pau aqui. Ele queria o CRM e eu queria disfarçar o CRM. Você não queria usar, né, Machado? Usar. Aí o cara contrata um vendedor de 30 anos ainda na firma dele. Aí chega um moleque lá de vendedor, pra assumir lá. Você acha que o cara grande que tá lá, velho, escondendo tudo da empresa, ele vai levar isso para a empresa? Aí como que ele vai chegar e vai fazer um treinamento nesse vendedor que foi contratado errado? Foi contratado um cara para trabalhar de entregador como vendedor. É que na verdade... Sem perfil. É que aí aquilo que eu falo também, né, nas palestras, não sei se já ouviram, que eu falo que... Às vezes já falei, né? Falam assim, tem aquele ditado, né? Ah, não deu bem para ser, sei lá, médico, vai ser vendedor. Não deu para ser advogado, vai ser vendedor. Deu certo em nada, vai ser vendedor, vai ser né? vendedor, mas eu quero trazer uma nova visão para isso. Eu falo que o vendedor é a profissão mais difícil e a mais, vamos dizer assim, a mais... É que as grandes empresas, pelo menos onde eu trabalhei, quase, se não fosse 100%, 90% dos presidentes dessas empresas vieram da área comercial. Pode ver. Só seguir o LinkedIn. Pega lá, vem vindo o histórico dele e você vai ver. E eu Os que fazem acontecer, eu tinha um certeza, trauma, certeza. Ernesto, lá nos anos 80, me chamar de vendedor. Eu tinha um trauma. Eu falava de marketing. Eu gostava de falar eu não sabia que era marketing. Mas eu gostava de falar de marketing. E vendedor, eu vim jogar isso na minha vida depois que eu passei uma trajetória política na minha vida, que eu vou entender que o vendedor, ele entra e sai, ele consegue, o vendedor, e eu falei assim, eu sou vendedor, eu posso ser empresário, qualquer coisa, mas antes de empresário eu sou vendedor. O vendedor tem muito disso, de não ter orgulho da própria profissão, porque é meio que ligada a algo assim. Uma vez eu até postei sobre isso, uma vez que eu vi aquele que é o presidente da CIMED, João Adib. Eu vi um vídeo dele falando, Farmácia, né? Sobre o orgulho dele ser vendedor, né? Da primeira pastinha, que ele lembra a primeira pastinha dele e tal. E o orgulho de ser vendedor, né, cara? E aí o vendedor começou a usar outros nomes, né? De um tempo pra cá, tipo consultor, executivo. Eu já me perdi nisso aí, eu já não sei Consultor, o que é o quê. O cara precisa chamar de consultor. O Ernesto manja dessas paradas aí, né? Como é os cargos aí, Ernesto? O Ernesto manja dessas paradas. Eu já... Ernesto, a minha pasta era uma já me pasta perdi, não sei como é que couro tá de jacaré. Você viu aquela pasta de couro de jacaré? Sei. Era cheio de cartãozinho da Cafiço quando começou lá atrás, vamos por lá. Um cartãozinho assim dentro daquela pastona de jacaré e o resto tudo enchimento lá dentro. A agenda nem usava pra nada, a agenda. Nem usava pra quê? Ou seja, se o cara falava assim, aí Machado, aparece aqui na quinta-feira, dia 21, você esquecia, né? Porque... Já era. Você quer que eu fale pra Marcava você? na costa do cartão dele. Mas isso Na costa do cartão isso dele. não é só ele, né? Tem muito vendedor que, inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo em vendas complexas. Você atua nessa área. A venda complexa ela tem um time um pouco maior. Ciclo de vendas. E esse ciclo, se ele não for muito bem monitorado, até o lugar que eu trabalhei, que é aquela questão da regionalização, né? A gente usava lá o Salesforce na empresa no macro, que era para vender, porque era do grupo, né? Lá eles controlavam o funil de vendas, mas na revenda interna a gente tinha um relatório que a gente tirava, Estevam, que chamava acompanhamento de retorno, cara. Isso foi o cara que inventou, ele desenvolveu esse sistema. Né? É o follow-up, mas ele colocava acompanhamento de retorno, para tipo assim, não era nem só para ele nem olhava assim muito assim, lógico que ele lia alguns retornos ali, mas o foco dele era o seguinte, cara, você retornou para o cliente, se você retornou, você tem que registrar, entendeu? Mas olha só, isso aí que você falou, por isso eu gosto de falar do CRM, né, porque é uma ferramenta bem completa. Então assim, se você coloca lá, você está lá na visão do pipeline no CRM, né, do funil de venda. Uma das métricas que eles olham é quantas oportunidades não tem tarefa associada. Primeiro ponto. Então, você olha lá graficamente, não tem o verdinho lá, o vermelho, né? Ou seja, não tem tarefa nenhuma. E as que já tem tarefa, quantas ele atrasou? Ou seja, era para estar verde, está vermelho.
Então, por isso que o CRM ele foca muito nisso, porque a gente sabe que o vendedor que faz bom follow-up, ele aumenta alguns pontos na conversão. Vou dar E aí eu vou falar uma coisa. Fala. Eu não sei se vocês sabem, mas o Machado deve saber, mas foi por isso que eu falei na minha palestra lá em Curitiba que o Gazinho me chamou para palestrar lá, porque ele olhou e falou assim, eu quero que você fale do CRM lá para minha equipe. Ele é um velho empreendedor que ele estava batendo nisso há muito tempo. Sim. E o pessoal não acredita. Tem muito vendedor que não acredita no CRM. O gerente, ele quer mostrar a produção de venda. Ele não quer mostrar, ele quer continuar ali. O gerente de venda. E o CRM vai tirar isso do gerente, não da quadra do gerente. Porque se está lá no sistema, não precisa de gerente de venda. Se você pegar aqui. Eu falo que o CRM, Machado, ele é para os dois lados. É para o vendedor. Porque se o vendedor conseguir olhar o que o CRM tem de bom, acho que o grande ponto é o gestor não explicar para o vendedor qual o benefício que ele vai ter com o CRM. Exatamente. Na verdade, o líder de venda não vende para o vendedor o CRM. Pô. Então, esse é o primeiro ponto. Ele potencializa, na verdade, um bom vendedor. O CRM ele vai potencializar um bom vendedor. Igual eu ele aumenta alguns pontos a conversão. Ele pega aquele vendedor, igual eu tenho um cara que eu trabalhava, que ele era meu gerente, ele falava assim, cara, você pega um vendedor bom, que depois ele lapidou, você lapida esse vendedor, né? Aquele cara que escreve só de fonte alta, assim. Tipo assim, cara, pode contratar, que é um vendedor bom, aquele cara que faz dívida, que daí ele vai atrás pra correr atrás. Existe o perfil, é o cara que sua, é o cara que, tipo assim, só que tem que ter a união disso com o CRM de vendas, isso vai potencializar muito, é tipo um técnico, né? Até eu ouvi um cara falar esses dias, eu até quero perguntar a opinião, sua, até Ernesto e do Estevão, né? Sobre, por exemplo, às vezes o vendedor ganhar mais do que até o CEO da empresa, o dono da empresa, e um vendedor ganhar mais até do que o gerente dele. Você concorda com isso? Lógico. O que você acha sobre isso? Lógico. Nas empresas que eu trabalhava, não vou falar nome, mas tinha empresa que tinha vendedor que tirava mais que o presidente. Mas eu já trabalhei em empresas que eu tirei mais do que o dono da empresa. Mas qual o ponto? O ponto é que o vendedor ele tem um risco. Então pode ser que um ano ele explode de vender, ganha uma baita da grana, no outro ano pode ser que a performance dele não seja tão boa. Então, e ele pode até ser demitido. O presidente não, ele ganha menos, mas fica lá vários anos ganhando. Risco versus retorno. Mas a empresa você acha que a empresa gosta do tartaruga que vai devagarzinho, mas consequente? Não. Explica melhor. Aquele que é o melhor, estaca uma venda. Estaca hoje, mas daqui 3 meses não vende mais. Não, ele quer um cara constante, né? Que traga resultado constante. Só que o que eu falo lá na palestra. Empresário, ele quer previsibilidade. Então não adianta você ter um pico de vendas, ficar 4 meses sem vender. Ter um pico de venda, fica... Não, mas assim, eu até peguei uma analogia que um cara falou esses dias que eu vi um corte de podcast dele falando, ele dando um exemplo, né? O vendedor, ele é tipo assim, o Messi não ganha mais do que às vezes até o presidente, ou até às vezes muito, provavelmente do que o técnico dele, né? Por quê? Porque ele tá em campo lá, só que igual tem essa outra vertente. Se o cara der uma falta, quebrar a perna dele aí. Já era, fica parado. Já era. Essa parada do risco retorno é bem louco. Por exemplo, eu peguei muito, vou falar das duas coisas, da questão do CRM e dessa questão salarial. Então, imagina, eu pegava lá, vamos pegar 50 gerentes, cada um tinha 20, 30 vendedores. É um exército de vendedor, né? De várias regiões do Brasil inteiro. A gente sentava, vamos resolver os BO. Quais são os BO? Tá, vamos implementar uma metodologia de venda e tarará. Eu sou da época onde não tinha esse negócio de pipeline, CRM, nada disso, você entendeu? Lead, fala, o que é lead? Você tá maluco? Vendedor raiz, né? Não tem nada disso. Eu vou trazer aqui essas situações. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Curitiba, 10 anos atrás, né, em toda a situação que eu cheguei aqui, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? Não conheço ninguém, eu preciso dar um jeito, né, velho? O que eu vou ser? Vendedor? Eu já tinha um histórico, eu já sabia o que ia me dar resultado e o que eu almejava naquele momento. Fui ser vendedor. Fui ser vendedor de quê? Fui ser vendedor de plano corporativo de telefonia. Que na época a gente vendia o quê? Minuto. Não tinha negócio de pacote de dados, essas paradas, era só minuto.
Nem que negócio de 4G, Nossa, pô. rapaz, eu Minuteiro, lembro que eu tinha uma minuteiro. É, Você não empresa pegou que eu ficha, trabalhava, não, né? Você não Não. você não pegou ficha, não, né? Era só minuto. Rapaz, Entendeu? era- O funcionário tem que cartãozinho. ligar, o funcionário não tem que mandar mensagem, o funcionário não tem que entrar em nada, é só ligar. É isso aí, vendedor isso de aí. telefonia, É. eu lembro uma vez que eu cheguei, o meu crachá era parecido. O cara olhou assim de longe, assim, ele achou que eu era da TIM. Falou, cara, se você for da TIM, você já vaza fora daqui. É isso aí que eu cheguei, foi nisso daí. Aí eu tô lá, mas o que eu via? Olha só como funcionava. Era no escritório, era o seguinte, não era registrado, certo? E você era MEI. E tinha um quadro branco com o nome de todos os vendedores. Dashboard. E era assim, ó, 30 vendas no mês para continuar mês que vem. Não abriu 30 linhas, faca. Tchau. Tchau. Nem aparecia mais no escritório. E assim, eu cheguei sem conhecer a cidade, sem ter carteira, eu nunca tinha vendido plano telefônico. Tipo assim, eu fui lá e o cara, tá, vai. Não vou ter despesa nenhuma contigo, tu é MEI. Tá aqui, vai. Vai lá, vê se tu fecha. Foi mais ou menos assim. Totalmente o improvável da parada. Só que o que eu percebi? Cada lead que eu pegava, lá no raio que o parta, imagina, eu nunca tinha vindo em Curitiba, pegava uma venda na Fazenda Rio Grande, na outra no SIC e na outra em Almirante Tamandaré. De ônibus. O ônibus é bom em Curitiba, mas nem tanto. E não sabia que o Mirante Tamandaré só pode entrar depois das 9 da manhã, né? E eu não sabia nada disso. Só o que eu fazia? Não, beleza, eu vou. Enquanto o pessoal, eu pegava os leads que os mais velhos não queriam. Ou seja, os improváveis. Só que eu pegava o lead e ia no Google. Como chegar em tal endereço? Aí o Google falava que ônibus pegar, que tubo descer, essas paradas todas. Só que eu chegava lá e falava, pegava uma porrada. Teve vez que eu fui para Campina Grande do Sul, atender 3 clientes, nenhum dos 3 me atendeu. E eu não sabia que não tinha ônibus na cidade. Tive que andar a cidade inteira, porque era cada cliente num canto. Só que assim, eu anotava, eu colocava que dia eu tinha ido lá, qual era o nome do cara. Aí eu ia na loja do lado. Eu não perdia a viagem. Eu andava pelo menos o quarteirão inteiro prospectando. Você tem um telefone? Tá. O lead era só tipo assim... Você já tinha um CRM no papel. Exatamente. O lead era só o quê? Era só o alvo... Bom, vai ali. Sim. E eu ia. Só que assim, quando eu fui perceber nos outros vendedores, era isso aí que o Ernesto falou. Tipo assim, o cara ia, volta aqui quinta, não anotou em lugar nenhum. Você entendeu? Tipo, pegou num papel de pão, cadê o papel? Não sabe cadê o papel. Tem controle. Só que lá na época da Americanas, Cara, eu aprendi a serviço mexer com não dá certo Excel, aprendi a mexer com o Outlook. Então o que eu usava? Eu usava a agenda Agenda. do Outlook. Tudo na agenda do Outlook, tudo era tarefa. Ligar pro cara que tem que retornar porque ele vai me mandar conta e não sei o que. Tudo Outlook. Nem sabia que isso era um CRM, ele tinha no Outlook. E também uma parada que você falou, treinamento. Né? Disponibilizar um site lá, ó, tá aqui o site, esse aqui é o e-book de ofertas, você vai ler para entender todos os nossos planos. Então, cara, ou eu tava lendo o e-book de ofertas, ou eu tava prospectando no Outlook, pau, e ligar. E não é ler no horário de semana, não, é final de Não, semana, é à à noite, noite. cara, é estudar Loucura, de verdade. E daí, tipo assim, eu comecei assim, primeiro mês, 31. Eu falei, nossa, quase, eu vou pra faca. E eu fiquei, tipo, 40, né, e 50, isso demorando. E o turnover altíssimo, tipo Olha. assim, 70%, 80% da turma vazava, cara. Na última, Zarpando. começo de mês, era de 2 meses a contratação mais ou menos. Começo de mês, sala cheia, todo mundo palitozinho e Sorriso. tal, sorriso no rosto. Cara, dia 20, você encontrava 3 gatos pingados no escritório, 4 gatos pingados no escritório, você entendeu? Estudando. Resumo da ópera, né? Em um ano, eu saí da rua e fui ser call center não, fui ser gerente de carteira. Eu só vendia adicional para quem já era cliente. No caso, na época era da Vivo, você entendeu? Então, tipo assim, mas baseado em quê? Outlook e Excel, velho. Só. CRM. Que era que eu tinha de CRM na época. E você vai hoje pro VAR. Você vai hoje em 2014, cara. E você vai hoje pro VAR. Isso foi 2012. Aí, pra você ver. Ó, Isso foi 2012 a 2014 mais ou menos. E depois, quando eu comecei a trabalhar com consultoria lá em 2017, 2018,
que já existia toda essa parada de CRM, quando chegava numa rede de varejo para implementar, cara, era um verdadeiro sacrifício você fazer o vendedor, pelo menos colocar o número e e-mail, velho, por causa que no eu sistema. atuei no varejo, sabe? Eu sei mais ou menos, varejo assim, supermercado, por exemplo, eu vendi já arroz, feijão, e cara, o varejo, ele é meio que uma guerra mesmo, assim, existia um negócio no varejo, assim, não sei se vocês já atuaram nessa área, mas tipo assim, o vendedor que chega mais cedo é o que vende, né? E tipo assim... Eu que tenho mais contato com o dono do mercado. Eu tenho mais contato com o dono do mercado. E, cara, e aí, tipo assim, o controle que eu tinha na época do varejo era uma fichinha, assim, pra gente saber quanto que o cara pediu na última vez, e olhava lá o estoque dele e fazia... Era pedido, é tirador de pedido, na verdade. O varejo, ele é quase que um tirador de pedido. Então, mas olha só. Só que existem estratégias por trás pra você poder colocar o Vou produto passar lá. uma dica aqui pro pessoal que tá assistindo a gente. Tem um livro para mim que fez... é um livro que fez vários insights, principalmente que é do B2C. Esse livro, ele é bem antigo, quase você não acha ele, mas é um livro excelente. Chamava Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um. Eu estava lá em São Paulo há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, acho que mais, 10 anos atrás, eu olhei na livraria, tinha esse livro, falei, nossa... Promessa é forte, né? Mas beleza. A copy né? Tá no livro. Aí peguei, Esse é o segredo. Folhei assim, falei, cara, vou comprar. O cara que escreveu esse livro chama Joey Girardi. Esse cara escreveu vários livros nos Estados Unidos. E esse cara, ele ganhou o prêmio do Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o maior vendedor de carro do mundo por vários anos. E lá ele passa várias estratégias de como que ele fazia para vender. Então, uma das coisas que ele falava, que eu vou quebrar um pouco o que você falou aí, Fábio, assim, ele falava assim, normalmente no varejo tem o vendedor da vez, né? Então, assim, chegou um novo cliente e o vendedor da vez que atende. Ele falou, eu não quero ser o vendedor da vez, ele falava. Ele tinha um fichário, e aí eu vou falar como que era o CRM, o Machado acho que vai lembrar. Aqueles fichários que tinha a tampa de acrílico colorida e várias fichinhas assim. Aí ele tinha lá A, B, C, D e cada A, B, C ele tinha o nome do cara e era o CRM dele. Então ele tinha o nome, o que aquele cara comprou, o que aquele cara gostava. Por exemplo, esse cara gosta de jogar tênis, ele gosta de carro assim, assim, assado, e ele comprou um carro dia tal. É um dossiê do cara. Dossiê, era um CRM, eu chamo que já era um CRM do cara. Aí, olha só, ele pegava, ele falava assim, tá, qual que é a média para um cara trocar de carro? Ele falava, não, 3 anos, né? 3 anos nos Estados Unidos, né? Mais 3, 4 anos. Então ele falava assim, tá, esse cara que ele comprou hoje, ele movimentava lá pro fim. E aí ia vindo. Quando chegava dos 4 anos, fazia lá uns 3, 4 meses para completar 4 anos, ele começava a ligar pros caras. Então ele pegava aquelas fichas do mês e começava a ligar. Ó, tal, Joey Girardi. Só que antes, no meio tempo, ele aquecia os caras, Mas quando chegava na época, ele já começava a convidar os caras para falar da nova coleção de carro, e vem conhecer um novo carro, e nananina. Vem tomar um café. Vem tomar um café, vem na agência. Ele falava, não gosto de ser vendedor da vez. E ele só trabalhava com esses ficheiros aqui e prospectando os caras que já vendeu para ele. E ele prospectava também em restaurante. Então ele tinha um cartão lá, tem até uma foto no livro, todo colorido, assim, eu sou o melhor vendedor de carros do mundo, pode me ligar que eu vou ajudar a resolver seu problema. Aí ele entregava pros garçons, deixava um calhamaço de cartão no restaurante. Cara, eu era apaixonado por cartão. Então. O último em Curitiba eu parei de usar. Eu tenho um cartão teu pra falar nisso. Você sabe por quê? Um dia eu fui no lugar e acabou a energia e ninguém prospectou, mas eu tava com o meu cartão. Então eu coloco assim, Ernesto, o vendedor, hoje nós estamos falando de ampla essa venda, né? Hoje nós estamos falando, hoje a firma luta para contratar aquele vendedor e tal, faz o curso, faz o treinamento, vem o Ernesto, prepara o cara, aí o cara chega lá com um sorriso fechado e com a mãozinha, como é que é, Fábio? Mão molhada. Toca na mão dele aí. A mão molhada. Mão mole. Mão mole, rapaz. O vendedor tem que apertar a mão e sorrir. Eu falo assim, ó, olho com a no mão olho, apertada, olho no olho, sorriso no rosto, você vende o que você quiser. Seu Machado, Só basta você cumprir teu horário. Porque eu não era de cumprir horário. Hoje eu vejo que um vendedor tem hoje que você é cumprir empresário, horário. né? Você acha que, sem falar nome, né, pai, mas
Por favor, né? O meu pai, ele foi um dos responsáveis e um dos principais, assim, de uma campanha política de um deputado estadual no Paraná, na qual eles fizeram sem recursos, cara, com muito poucos recursos, sem internet. Só network. E elegeu o deputado, entendeu? Hoje eu tenho, Então, assim, tipo como assim, eleger um político... Boca de urna macho. Não, Sem- sem gastar cara, dinheiro. isso Sem só gastar com dinheiro network. na internet, né? Exatamente. Agora eu acho que isso é impossível Ainda hoje. eu falava Mas bem... naquela época ele Fábio, fez. eu falava bem assim, reuni aqui, peguei a minha sala de venda, falei assim, vou transformar no No meu comitê. QG. QG. Quadro, papel na parede, setor por setor. E outra, não vamos pagar almoço, lá você tem que virar a casa de alguém para você almoçar. E lá, Sem então, recurso, né, cara? sem recurso nenhum. E isso, e hoje eu posso falar para você que não nós elegeu ele, Fábio, nós elegemos um governador sem dinheiro no Paraná. E não era. Isso hoje eu vejo que é um network. A conexão que me levava a isso. Até um dia eu falei com o Fábio, eu cheguei no lugar, o cara falou assim, Machado, vai lá, aquele cara, escolhe o melhor cara da cidade. Você quer começar um negócio, qualquer lugar, o cara melhor, o cara que todo mundo gosta dele. E pega aí e fala, vamos dar uma passeada comigo? E começa a visitar com o cara. Aquela questão da cultura que Da a gente falou cultura. aqui anteriormente. Ô, Ernesto, vindo para uma pegada um pouco mais recente, né? Eu acho que agora, de uns anos para cá, a venda mudou muito, né, cara? Muito assim. O comercial continua, o cara tendo que suar bastante para fazer, né? Aquele vendedor top. Até você comentou lá em Porto de Galinhas sobre aquele vendedor que ele é o vendedor completo, né? Que é aquele cara que tem a capacidade de chegar num grande executivo e prospectar e fazer todo o processo de venda completo. E existe aqueles vendedores que só fecha, outros só faz a entrada, etc e tal, que é os processos, né? Falando um pouco dessa vertente nova, eu queria que você falasse sobre a copy, que não é uma vertente nova, igual você já falou, que isso era em cartas, a gente utilizava a copy, mas que hoje com as redes sociais, assim, o pessoal está conhecendo cada vez mais, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre copy e como elaborar uma boa copy aí para quem tá assistindo aí. E por mais velhinho, o que é copy? Tá. E eu vou explicar por que eu gosto de copy também. Então, por que copy, né? Porque todo vendedor tem que saber copy, porque copy é comunicação. Então, assim, você vai mandar um e-mail para alguém, você tem que mandar um e-mail que chame a atenção, né? Hoje, quantos e-mails você recebe na caixa postal? Centenas, né? Então, como é que fazer o seu e-mail de prospecção ser lido, né? Esse é o ponto, né? Então, você tem que ser copy. Você vai mandar uma mensagem de WhatsApp para alguém que não te conhece, tem que saber copy. Então, copy é importante por causa disso. Agora, vamos lá. O que é copy? Copy vem da palavra copywriting, né? E essa estratégia veio lá nos Estados Unidos desde o final dos anos 1800, né? Do século 1800. Que os americanos, eles escreviam, e aqui no Brasil não teve muito, né? Mas os americanos, eles escreviam anúncios no jornal e eles faziam testes. E aí ele escrevia um anúncio, né? Ele escrevia um anúncio e copiava esse anúncio e moldava algumas palavras. Por isso que chamava copywriting. Então ele copiava, mas mudava. Então ele colocava assim, desconto de 10%, né? Mas unidades limitadas. Ele colocava unidades limitadas. Opa, começou a vender mais. Não, peraí. Só pus unidades limitadas, começou a vender. Opa. Utilizava um gatilho, talvez, Mas sem, ele nem sem sabia. conhecer. Naquela época ele não sabia ainda. Tentativa e erro, no Era caso. tentativa e erro. Ele, unidades limitadas, funcionou, caramba. Aí ele começava a usar aquilo. Aí você vai falar, mas como é que o cara sabe que veio pelo jornal? Porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, às vezes você tem, e ainda existe, se você for a alguns lugares dos Estados Unidos, você vai na rua assim, você pega num box, você pega o jornal, ele tá cheio de cupom. Você corta o cupom e entrega na lanchonete, na loja, aquilo é válido. Por exemplo, você vai no outlet nos Estados Unidos, você vai lá na central do outlet e fala assim, eu quero comprar um negócio de cupom. E aí tem uns cupons com descontos adicionais. Então você vai na Calvin Klein, já tem lá um outlet, você tem 20% de desconto. Você comprando os cupons, você ganha mais 10. É tipo uns carnês de cupom que tem aí pelo Brasil, né? Em Curitiba tem um bem tem famoso. menos, né? Mas nos Estados Unidos é famoso. Então Mas eles têm que comprar, pagar, né? Você Não, paga. já vem, né? Não, Já lá, vem. lá é de graça, mas aqui os Mas que tem aqui, tem um que você paga, né? tem os dois lá, tem os dois, também tem os os dois. Então, e aí o cara corta, ele fala, opa, esse cara, o Estevão, veio pelo esse cupom. Opa, então esse cupom converteu.
É a mesma coisa no jornal, veio por No esse... marketplace usa muito isso, né? Porque o marketplace você não tem contato com o cliente, né? Então o cara vende no Mercado Livre, ele manda o produto com um cupom de desconto Isso. e esse cara acaba voltando Por lá. isso que no... Agora até os shopping centers agora É. estão usando isso, só que de maneira digital, né? Mas por isso que os anúncios funcionam, que você consegue traquear. Então os anúncios, os negócios de jornal, eles conseguiam traquear também. Então ele sabia se a copy estava boa ou ruim. Então por isso que chama copy. Copy de cópia, ele copiava mudava algumas frases, palavras e convertia mais. Opa, isso aqui funciona, essa estratégia funciona. Então é daí que surgiu a copy, entendeu? E aí, é lógico, aí evoluiu a copy, né, para carta de vendas, página de venda, landing page, né? Então hoje vem muito pro forte pro digital. Mas a gente usa também uma copy, por exemplo, num evento desse, num pitch de vendas. Que o cara tá falando lá ao vivo, você usa um pitch de vendas, que é uma copy, basicamente. É uma copy, entendeu? Então copy é tudo, eu falo. E pode ser coisas simples, como podem ser coisas mais estruturadas, né? De processos mais complexos. Mas, por exemplo, eu tava falando pro meu filho ali, ele falou, tá vendendo um pão de mel e tal. Primeira coisa que eu quero ensinar ele, vender. Como é que você aprende a Eu vender? quero ensinar pro meu filho. Meu irmão, é no Quem front. sabe vender não É no passa front. Eu Campo falo de vendedor batalha, de cara no campo a de cara. batalha. No front. Vendedor olho no olho. Então eu tava falando com ele. Aí ele tava assim, vamos, e a gente vai trocando ideia. Aí ele falou, abordou a pessoa, você quer comprar um pão de mel? E ele- Aí, não, obrigado. Aí voltou, eu falou, ó, lembra, você não pode começar desse jeito. Você tá fazendo uma pergunta que vai te dar a oportunidade Como de se dizer fala, não. sim ou não. Mas você usou comprar. Ou você não quer comprar um pão de mel? Não. Você usou comprar e ainda usou a palavra não. Não vai dar certo. Vamos mudar? Vamos fazer um teste? Eu falei, tá, pai, vamos. O que vai ser? Eu falei, ó, tenta falar assim, ó. Desejos. Vamos alegrar o seu Cria dia vontade. hoje? Isso aí. Vamos tornar o seu dia mais feliz hoje? Eu comprei 12 dele hoje. 10. Você entendeu? Aí outra coisa, aí mudou, deu certo, legal. Isso passo a passo. Eu não cheguei ele, botei na frente do computador e ensinei copo. Falei, não, vamos vender, vamos. Como, pai? Vamos vender. Você entendeu? Vai de qualquer jeito, porque eu quero que você veja o que dá errado. Viu que dá errado? Muda isso aqui. Deu certo. Opa, muda isso aqui. Deu certo. Porque eu falo hoje você é um cara que fala de venda hoje, mas você vestiu a camisa de venda. Lógico. Agora eu falo também, agora eu vou dar um cutucão no Ernesto. Sobrou Falar pra ti, né? palestra de venda é uma coisa. Vender lá é outra coisa. Então eu falo assim. Por isso que eu vim do campo de batalha. Você entendeu? exatamente. Aí que eu falo, entendeu? É vender. Não, mas né? o Ernesto veio da prática. Da prática, entendeu? O cara, né, A gente Ernesto? estava falando sobre isso com o Rafa agora Foi, há pouco foi. ali atrás, né? De como é importante a pessoa Foi. passar por aquilo. Sabe qual que é a parada disso, Ernesto? A gente até deu aquele, vou dar aquele exemplo de novo, né, nesse episódio, né? Mas mais uma vez, assim, é tipo o cara ter um filho, ele só vai entender na hora que ele tem. É uma parada muito louca. É tipo, é você ter feito a ação, né? Até o Estevão deu um exemplo lá na Americanas, né? Você Sim. trabalhou? Sim. Que os processos pro cara ser líder, ele tem que executar, cara. Que lá eu entrei como a vaga de trainee para gerente comercial. Né? Isso é muito americano, tá? O Net vai entender perfeitamente. Então, assim, para ser gerente comercial na Americanas, você tinha dois caminhos. Ou você era de base, de loja, formação, mas você demorava 12 anos para ser gerente comercial, ou você era trainee e você demorava 6 meses para ser gerente comercial. Qual que era a diferença? Eu, como trainee, eu passava o dia inteiro trabalhando em todas as funções da loja. Todas as funções da loja. Até segurança eu tinha que ser. Eu tive que aprender linguagem de HT. Entendeu? Eu tinha que aprender a como falar pro segurança que a mulher da minha frente estava querendo roubar sem que ela descobrisse que eu estava falando isso. Pelo HT, entendeu? Então, tipo assim, por quê? Falou assim, ó, se você, como gerente comercial, não sabe exercer a função de todo mundo da tua loja, você não serve para ser gerente comercial. Porque você só vai cobrar e só vai gerenciar aquilo que você sabe como executar. Então você não está aqui para ser fiscal de vendedor, você não está aqui para ser repositor, você está aqui para ser gerente. Só que para ser gerente, você vai ter que saber tudo, você vai ter que andar todo o processo. Então a gente passou 3 meses, todas as funções da loja eu tive que aprender, mas não só tipo assim, ó, é assim que faz. Não. Você vai ser vendedor esses 3 dias agora, tá? Tá aqui, esse é o teu caixa.
tá aqui o teu troco. Próximo, assim. Não teve, vamos sentar a aprender como atender no caixa. Não! Aí que tá legal, porque eu tava ali, gerente comercial. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar, conversar com o vendedor e falar, mano, me ajuda aqui, velho. Me ajuda, eu tô aqui pra te ajudar, tu me ajuda. Vamos tornar esse negócio aqui um produtivo pra mim, pra ti. Não me ver como teu inimigo, como teu chefe. Vamos se ajudar. Aí ele me passava os macetes, eu passava os macetes pra ele. E ó, fila, matando fila, abrindo e fechando loja de shopping center no caixa. No caixa. De roupinha bonitinha, né? Não tava de uniforme, que o gerente comercial geralmente ele usa uma roupa diferente da outra galera, né? E eu tava lá, atendendo, 3, 4 dias, tal, pau. Aí depois esse fiscal de bateria de caixa, gerenciar lá 50, 30 nego que tinha loja grande. Aí depois vai ser repositor. Como assim? Ó, tá vendo esse corredor? Tira tudo, vai no estoque, repõe, precifica, baixa o relatório no e-mail, vê o que tem que... Cara, e assim, hoje a gente quer atuar em uma área, principalmente de liderança, ou como ele falou, de palestrante e tal, subir e falar, sem ter, como é que ele pode falar? Eu falei assim, sem ter experiência, mas sem eu vejo ter... hoje muito palestrante Tem. Exatamente, falando, exatamente. bateu 1 milhão e coloca tudo aquilo, mas ele não sabe o processo lá atrás. Nunca Exato. vivenciou, né? Exato. Como que é? Eu vou vender um serviço. Cara, vendi um serviço, fui lá, fiz o meu trabalho de vendedor, fiz aquele trabalho maravilhoso que vocês falaram, tudo aí. O cara não me entregou o serviço, cara. Sim. E uma coisa que eu quero falar agora, Ernesto, é sobre, tipo, até mudando um pouco de assunto pra gente levar agora para outro lado, sobre a venda de, tipo assim, o cara tem um produto e ele poder agregar mais produtos, né? De como isso é Upsell. importante, o upsell é importante para o resultado das empresas, né? E às vezes isso parece algo tão complicado, Pro mais antigos, aumentar o ticket médio. Né? Isso, aumentar o ticket médio. Não, até eu vou te dar um exemplo assim de upsell que aconteceu comigo quando eu era vendedor de loja. Eu trabalhei numa loja de vendedor de roupa, né? E, cara, eu voava como vendedor de roupa. Tipo, eu era aquele cara que eu parecia uma bazuca mostrando, porque, tipo, no varejo ali, cara, quanto mais você der possibilidades, mais, né? E aí, uma vez, tipo, meio que eu entrei nessa loja pra fazer um free, assim, eu fiquei em primeiro lugar quase todos os dias que eu trabalhei lá, no final do ano, assim. E eu acabei com o estoque de cueca e meia da loja. E os caras falaram, cara, esse estoque tava lá parado, tipo, há não sei quanto tempo. Ele fez uma reunião com todo mundo. Aí ele chegou em mim, Fábio, eu queria que você explicasse pro pessoal aqui o que você fez, assim, pra aumentar essa venda, né? Aí eu, tipo assim, cara, eu vendedorzão, baguazão assim, né? Falei, cara, eu ofereci. O time inteiro queria bater nele nessa hora, né? Eu ofereci. Sim. Simples, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do upsell e como que hoje, né, de uma maneira diferente pode ser agregado até pro digital, tal, como que funciona isso? Então, que o upsell, a gente tem que entender o porquê do upsell é importante. Então, hoje o pessoal fala muito do LTV, né? Então, Lifetime Value, né? Quanto que um cliente gasta com você dentro do seu negócio. Quanto mais ele gasta, melhor. Mas por que isso é importante? Porque, eu falei isso hoje na palestra, todo cliente que você traz para sua empresa, você tem um custo para trazer ele para dentro. CAC, né? É o CAC. E aí o que acontece? Por exemplo, já tem no próprio Estados Unidos, né? O McDonald's, quando o cliente chegava lá no passado para comprar um Big Mac, quando ele chegava lá para comprar o Big Mac, ele estava apenas zerando o CAC, né? Custo do Big Mac, mais a margem e tal, era só para pagar o custo do cliente chegar até a loja e comprar. E aí o que o McDonald's bolou? O combo. O combo é o upsell. Então ele chegava e falava, ó, legal, tá aqui o Big Mac, sei lá, R$18, por mais R$3, R$4, você leva o refrigerante e a batata frita. Sendo que o cliente olhava na tabela, o combo era, sei lá, a batata frita era mais 10, o refrigerante mais 8, dava 18. Ele falou por 4. Opa, então na hora ele... De 18 a brincadeira ia pra E a lei, 39. a lei não permite a venda casada, né? Não, mas não é venda casada. Não, é venda casada. Venda casada é quando você obriga. Exatamente. Tipo assim, ó, se você levar isso... Você quer levar isso? Quero. Então você tem que levar isso aqui também. Tem uma vantagem. Exatamente. Isso é venda casada. só que Na além telefonia disso, tinha muito isso de venda Ali casada. é mostrar valor pro cara. É falar assim, ó,
Você quer levar o Big Mac? Tá aqui. Mas olha, você não quer levar mais a batata e o refrigerante por apenas mais 4? E aí o cliente olhava na tabela, esse 4, se ele fosse comprar separado, dava uns 12. Então ele na hora ele falava, quero, entendeu? Eu posso falar uma Além parada disso, no assim, ó. Brasil, isso é estratégia tributária. Tributária, tributária. bom. O imposto, ele pagava o imposto, ele fazia tudo em cima daquela batata que não pagava Não, imposto, do, é? sim, do refrigerante. Do refrigerante, Tem substituição, que era né? substituição. Sim. Mas, por Sim. exemplo... Você isso- compra lá um hambúrguer, R$45, refrigerante, É mais 99 centavos, batata zero. Sim. Não, o refrigerante geralmente... E aí- Sei lá, eu dou um exemplo, não lembro, né? Mas eu tô ligado que vem produtos lá meio zerados e tal. A líquida. Então lá nos Estados Unidos eles são reis em fazer isso, né? Por exemplo, vocês já ouviram falar da Best Buy nos Estados Unidos? Não. Best Buy imagina isso aqui, onde tá o X-Business, isso aqui, tudo vai até lá na frente. eBay do Marketplace? eBay não tem nada a ver? Não, nada a ver. Nada a ver. Imagine uma loja física Ah. desse tamanho, vai até lá na frente só de eletrônico. Só de eletrônico. Você fica louco. Quem gosta de eletrônico fala que estou na Disneylândia aqui, né? Porque é televisão, é som, é computador, é Apple, tudo. Desde Tudo que os- liga na tomada tá lá. Ou pilha. Ô, filha. Videogame, tudo. Então você fica louco, né? Quem gosta fica louco. Mas beleza, você sabe que a margem do varejo é apertada, né? Sim. Perfeito? Então a margem do varejo é apertada. Então o que eles faziam? Beleza, o cara ia lá e comprava um notebook. Aí tá, a margem é apertada. O que eles faziam para aumentar a margem e fazer o famoso upsell? Ele falava assim, ó, tem aqui o Geek Squad. O que é o Geek Squad? Ele já sabe que o cara não sabe configurar o computador, não sabe instalar configurar o Windows, não sabe instalar o Office, não sabe instalar o Wi-Fi. Aí ele fala, vai lá naquele balcão ali, tem o Geek Squad, você compra um pacote ali, o cara configura todo o computador para você e se você precisar ele vai na tua casa e instala. E aí ele cobrava o serviço, a margem é muito maior. E aí é onde ele fazia o upsell, É entendeu? uma empresa Então, de serviço, Aqui na no real, Brasil né? os caras É. vendem seguro estendido. Cara, garante Isso, lá estendido. também, lá É, também. Mas sim, lá sim. ele também tem o serviço de instalação, configuração, É. instala o antivírus na máquina. Isso é tão louco, isso é tão louco e a conta ela não fecha, mas ainda assim as pessoas elas acabam seguindo essa tendência. Vou te dar um exemplo e comprovar. Eu sou fora da curva em relação à família, por exemplo, né? Eu tenho 4 filhos. Então na minha conta são 6 cabeças, certo? Por exemplo, vocês sabiam que eu posso entre almoçar num fast food ou almoçar no Outback, nós 6, você sabia que no Outback eu como infinitamente melhor e mais e pago menos do que no Big Mac, do McDonald's. no No McDonald's, qualquer fast food. Porque a conta do fast food, ela é pensada em quê? 3 no máximo. Pode ver, a conta é sempre 3 no máximo. Pai, mãe e a criança. É 3 no máximo. Quando você faz a conta de Tudo 3... pequenininho. Quando você faz a conta de 3, você vai olhar, pô, mas espera lá, se eu for almoçar num lugar top, vai ser R$200. E se eu for almoçar aqui, vai ser 100. Pô, vou almoçar aqui é 100. Você entendeu? Só que lá naquele almoço de R$200, ele serve 6. Só que o cara não é 6, o cara é 3. Você entendeu? Aí o cara prefere ir no de 100. No meu caso, eu sou o de 6. Que pago mais barato num restaurante de alto padrão do que num fast food. Por exemplo, se for no McDonald's, vou gastar 350, R$400. Faz sentido eu estar lá? Não. Eu vou no Outback, eu vou no TGIF. TGF, eu vou, que a gente gosta muito, eu vou no Madeiro, você entendeu? Eu vou em vários outros restaurantes muito melhores, com uma comida de muito maior qualidade, porque no meu caso, aquela conta é favorável porque eu sou fora da curva. Mas se eu tivesse sozinho ou somente com... Você e sua esposa. Eu, minha esposa, meu filho, pô, seria muito mais provável que eu fosse pra lá. E isso tudo é pensado. O Ernesto tá aqui para que não deixa mentir. Estratégia, falou dessa- estratégia de vendas, né? Você falou Estratégia de do venda. Do Madeira agora, eu tive uma reunião uma vez, né, com um grupo de empresários com o Júnior Dursk, né? E ele contou sobre o início, né, cara, dos restaurantes dele. Quando ele começou aqui em Curitiba, os primeiros que ele fez, tipo, não deu certo. Ele quebrou vários e tal e foi tentando. E uma das estratégias que ele fez para fazer o negócio dele rodar mesmo, fazer acontecer, primeiro, pro varejo, né? Ele falou assim, sempre o meu ponto tem que ser o melhor dentro
dentro de um shopping. Tipo, eu não entro se no meu ponto não for o melhor. Tipo, localizado ali. Segundo, que ele falou assim, ele fazia um hambúrguer muito grande, cara. E aí o hambúrguer dele, ele chegava num valor, ele começava a ver que, tipo assim, aí ele teve que fazer um chamariz que é um pouco menor para poder fazer esse produto vender mais e as pessoas verem que tinha qualidade, né? A estratégia da pipoca de cinema, né, Ernesto? Sim. É da pipoca de cinema. P é 5, M é... P é 5, a grande é 7 e a média é 6. Você vai levar qual, velho? Tipo assim, você entendeu? Isso aí. E o cara tava tentando vender o quê? O cara tava tentando vender a pipoca de 5 e não conseguia vender a de 5. Aí ele foi lá, jogou a de 6, a de 7. A de 7, como é gigante, ele passou de vender de 5 e de 7. Eu acho que a Armas da Persuasão dá esse exemplo, né? Da pipoca não. Da pipoca você olha no YouTube um vídeo chamado Decoy Effect. Decoy Effect. Certo. Aí você vê lá uma pesquisa feita pela National Geographic dentro do cinema dos Estados Unidos lá. Muito legal. Mas o Arma da Persuasão tá uns exemplos bem sinistros nessa questão. Então hoje, falando da atualidade, hoje vendas se tornou algo muito mais emocional e estratégico no sentido de conduzir intencionalmente o cliente do que antigamente, né? Que se fazia isso, mas de um jeito completamente diferente. Era relacionamento, era toda aquela situação de você, se tornar confiável, mostrar pro cara que ele de fato vai ganhar o benefício e etc, etc. Hoje em dia, o Ernesto aí pode falar muito melhor do que eu, inclusive, hoje quando você starta um processo de venda, uma estratégia de venda, não tem como você iniciar sem passar por essa questão do emocional, né? Dos gatilhos mentais, Sim. né? De todas aquelas estratégias que se faz muito eficaz hoje em dia, né? Sim. Ô Ernesto, hoje nós estamos conversando sobre venda, então eu quero incluir um pouquinho mais sobre plataformas, vamos colocar assim, hoje, vamos supor, o YouTube, se você pegar ali, tudo essas Face, Instagram, WhatsApp, hoje, qual seria a melhor ferramenta de venda hoje? WhatsApp, né? Telefone. Se bem que o telefone, por mais que seja pessoal, não sei o quê, Invasivo, mas né? existem ferramentas que comprovam que a conversão no telefone ainda O existe. que você diria, uma dica e-mail, no WhatsApp hoje, para as pessoas que estão nos assistindo aí? Qual dica você deixaria para usar no WhatsApp hoje? O WhatsApp, ele funciona bem, é lógico. Na prospecção a frio, ele é um pouco complicado. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, vamos supor que eu não conheço você, eu vou mandar uma mensagem. Como é que aparece essa mensagem para você? Mais 55 11 9, uma foto de alguém que você nem conhece, aí você olha, aí você Não gera conexão nenhuma. nem responde, né? Então o WhatsApp, ele é uma boa ferramenta. Abre só para sumir o verdinho. Ou não, Então a mala direta, como falava antigamente? Antes era mas- por Você e-mail. lembra O da e-mail bala também direta? converte, Funciona, né? funciona bem, Até funciona hoje o bem. pessoal fala que uma das maiores ferramentas de conversão é e-mail, Em né? B2B funciona. No B2B. O B2B funciona. Por exemplo, vocês devem conhecer da Iota, lá o Fábio conhece. A gente fez uma estratégia lá, a gente prospectou via e-mail. Tem e-mail que os caras estão respondendo, depois de 2 meses estão respondendo agora. Então, tá funcionando, loucura. funciona bem. Acho que a Telefone funciona bem. A questão não seria, eu acho que até não seria a melhor plataforma e tal. Acho que a questão é a seguinte: hoje, qual é a forma mais abrangente de falar com o máximo de pessoas possíveis? Eu acho que é mais isso. E o WhatsApp vem muito Sim, nisso. sim. Por que o Não WhatsApp? só- Porque o WhatsApp é assim. Por exemplo, se você listar todas as formas que a gente tem de canais de comunicação hoje, qual delas vai ser a de Mais maior efetiva. frequência Mas a no melhor, celular a de todo melhor mundo? copy, eu acho que WhatsApp. para isso dar resultado, né, Ernesto? Tanto o WhatsApp como qualquer outra coisa, eu vou dar um exemplo depois de marketplace, é você pegar o melhor vendedor da empresa e falar para ele o que esse cliente quer ouvir, né? Eu falo isso no script, marketplace. O marketplace, ele na iBox ali, a gente estrutura para o cara vender em múltiplos canais, né? Mercado Livre, etc e tal. Aí quando o cara pergunta, cara, qual que é a melhor estratégia? Cara, a melhor estratégia, pega o seu melhor vendedor do balcão aí
e a gente vai formular os anúncios baseado com que ele chama as peças. E lógico, você tem que mapear regiões, porque são regiões diferentes que vai vender, mas é dali que sai, né? É dali que Exatamente. sai o resultado, né? Eu sempre falei, Ernesto, que... Mas funciona o Você- WhatsApp, viu? O WhatsApp Você funciona. tem que falar pelo menos 5 qualidades do seu produto. Se você, Mas eu falo- Se você não se preparar para... O cara treina tudo isso, aí não prepara o cara para falar sobre o produto dele. São É. engrenagens, né? No Todas meu- com a sua devida importância. Não tem uma que vai salvar a pátria, né? Eu acho que é tudo interligado. Então, por exemplo, né, não adianta vir com uma estratégia, né? Você vai lá, se dedica e tal, pega uma estratégia absurda lá de venda e tal, super assertiva, mas chega na hora, o lead com a conversão altíssima cai na mão do vendedor completamente despreparado. Daí não adiantou nada. Aonde que eu falo, exemplo, vamos colocar o Pará. Da onde que você veio lá, né? Sou paraense. Paraense. Cara, eles falam propaganda do açaí, cara. E a primeira vez que eu comer açaí, eu falei, como é que esses caras falam tanto desse produto aí? Mas como que come esse trem aí, rapaz? Vai lá comer o açaí lá, fala Mas, pra ó, mim aqui. Ernesto, Os caras começam a sair até com arroz e feijão, não é? Não, Mas é cultura, é cultura. aquele negócio que a gente tinha falado cultura, lá atrás, exatamente. eu vou falar novamente, né? Eu tava, esses dias, Ernesto, eu tava, cara, tomando uma cerveja, e eu acabei sentando, conhecendo um cara assim no bar que eu tava lá, de um amigo meu que eu tava até. Ele falou, Fábio, vou te apresentar esse aqui. Ele é diretor comercial da Jamel. E ele tava falando sobre Jamel é cultura. bebida? Já falei sobre isso. Jamel é uma das cachaças. as cachaças. Ah, cachaça. No As Paraná cachaças. eu acho que é número 1. E ele começou até a falar sobre presença de mercado. Mas a gente falou sobre cultura. Ele falou, cara, por exemplo, você nunca vai conseguir implantar uma cultura. É muito difícil você implantar cultura, vender produtos que não tem cultura, né? Sim. Naquele local, né? Ele tava falando, tipo, você não vai vender. Mudar uma cultura é eu difícil. falei na entrevista É, com o Mário o Gazinho, Guaraná falei sobre Jesus isso. é um grande exemplo disso. Não, eu falei pro Mário Gazinho, a gente comentou, né, pai? Tipo assim, igual esse cara, ele deu um exemplo assim, ele falou, você não vai vender cachaça no México, velho. Você vai vender cachaça, mas muito pouco. Igual aqui não vai vender tequila, igual vende cachaça, entendeu? Sim. E a cultura daí, tipo, tem muito sobre isso também, né? Então você tem que estudar bem sobre isso daí antes de implantar um produto no mercado, né, Porque Ernesto? a gente é acostumado a usar ou consumir desde pequeno. Então, por exemplo, eu gosto de arroz e feijão. Eu gosto. E eu vou para um lugar que não tem, vai dar 2, 3 semanas, eu quero comer arroz com feijão. E ainda, Mas por quê? ainda hoje Entendeu? vocês são jovens, vocês estão felizes, porque hoje tem redes. Sim. E nas redes tem todos os produtos quase. E você vai lá, você tá lá, vamos colocar o cara ia jogar bola no outro país, ele quase morria, porque lá não tinha feijão. Sim. Não, mas é tipo assim, pegar um bom exemplo, né? O pessoal fala de gastronomia e tal, poxa, prato típico e tarará. Eu já rodei bastante de Sudeste, Sul, Centro-Oeste, mas vamos falar de Sul e Sudeste, tá? Se eu pegar o meu histórico de gastronomia, eu erroneamente, né, tô falando isso, mas é a minha percepção. Parece que aqui não tem cultura gastronômica. Por quê? Né? Você fala assim, qual é o prato tradicional daqui? Você vai falar Você fala no dois, Paraná? três. Não, estou falando de Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Ah, Você vai falar Sul e 2, Sudeste. 3. E umas coisas muito genéricas que pode ter em Minas qualquer tem lugar. bastante, no hein? Rio Não tem Grande do Sul, bastante. No Rio Grande do Sul daí Minas tem é o bastante. churrasco, né? Ó, quando a gente É que foi pra mim churrasco Argentina, não é prato típico, Aqui né, arroz e velho? feijão Cara, dá é, cara, não é no Rio Grande carne. do Sul. Mas calma, tu vai entender. Tu vai entender, presta atenção. Porque quando você chega num paraense e fala, tá, qual é a tua comida predileta? O cara vai falar assim, ó. Eu gosto de maniçoba, vatapá, gosto de tucupi, eu gosto de... igual o argentino puxada, gosta de parrilha, né? puxada. Nossa Entendeu? senhora, O cara todo lugar, né? Tem uma lista parrilha. gigante. O cara começa com uma lista Mas Minas Gerais é assim é também. mais de diversificado. coisa que, tipo Diversificado. assim, você Que nunca legal. ouviu na vida. É. E outra, muito mais variedade. E outra, que você não vai comer em outro lugar. Você acha que eu não tento trazer pra cá? Entendo. Um pato no tucupi, uma maniçoba, um que é o açaí com tucupi, camarão. ô? Você acha que eu não tento trazer isso pra cá? Eu tento, cara, mas que é não tucupi? dá. Eu sou acostumado a pegar, ir na feira, pegar o tucupi, entendeu? Que ficou ali no sol a manhã inteira, 40 falar que é graus. alguma coisa que eu conheço, Você entendeu? tucupi. E, que na é verdade, tucupi? tucupi é o líquido que sai da mandioca. Da mandioca. Entendeu? você- Pegar um tacacá, velho, no Oxe. sol de 41 graus, tomar aquele negócio queimando a língua, tu quase passa mal, pressão cai. Farinha de Não coco. faz sentido nenhum tu tomar aquele negócio quente, velho.
Mas é cultura, você tá entendendo? Entendi. É uma parada que você não vê em outro lugar. Eu não consigo trazer isso pra cá. Por quê? Os ingredientes não tem aqui, não tem como fazer, ninguém Cara, sabe fazer, não fica a mesma coisa. Às vezes eu vou no Pará, eu trago açaí. Eu fico até triste, porque, eu vou trazer o açaí, Não vai... primeiro que eu vou congelar, já estragou. Você entendeu? Como é que é o açaí? Tira o açaí do pé, joga na máquina, bate, sai aquele... Parece, para vocês entenderem, né? Uma calda. Não é uma calda, é tipo, já viu tinta acrílica? Sim. Que não- Aquela é uma pasta. É uma pasta, não chega a ser uma massa nem um líquido, é uma pasta. Sai aquele negócio igual uma pasta, você entendeu? Você põe num prato, mete uns camarão frito, um charque frito, um peixe, farinha e rapa, Mas entendeu? é salgado ou é doce? Pô, É amargo, velho. É amargo, cara. Tá moído, é amargo. você tá rapaz. imaginando a Eu coisa... comi esse tucupi lá, quase morri, Isso é açaí. Aí o cara fala assim, aí tem Açaí. gente que come de fora e fala, Açaí nossa, puro. mas isso tem gosto de terra. Eu falei, Açaí cara, eu puro, nunca... né? Açaí de O cara verdade, falou assim, né? tem gosto de terra. Eu falei, velho, não Não é sei. açaí com Eu Mas Guaraná, tem que que é o usar que a gente leite em come. mim pra A gente comer toma aquilo. açaí Eu com nunca Guaraná. comi terra. Tu já comeu terra? Eu não sei se tem gosto de terra. Pra mim isso é açaí. Se É comeu isso. terra, Ô, beleza. Estevam, É isso ou não é, mas essa Estevam? questão cultural é até dentro do estado. Eu vou te dar um exemplo. Maringá, sabe qual que é o prato típico de Maringá? Não. É o cachorro quente prensado. Prensado. Eles Ó, falam mas que São foi Paulo inventado também aqui. tem. Mas saiu Não, mas daqui. tem, mas eles falam que é daqui. Você Aí- entende? Pô, o cara pegou um pão, pegou na prensa. salsicha, botou na prensa. Não, pera lá, pô. Mas, É, mas você entendeu? escuta pra você ver. Você em sabe quantas Curitiba- pessoas tiveram que morrer pra poder fazer uma maniçoba? Que é feita de uma erva venenosa que fica 7 dias cozinhando. Porque é isso que eu tô te falando. Tu vai pegar um prato, não é um negócio, papapapu, é assim que faz. Não. Você vai pegar um prato na Amazônia, região norte, cara, tem uma história. É toda uma situação. A maniçoba. Cara, É o uma prato, cerimônia pra o fazer prato o é prato. feio, é feio. Parece, velho, sei lá, desculpa os Ah, telespectadores, mas parece cocô de vaca, você Vamos entendeu? falar daqui do Paraná, tem aquele Mas, lá do mas você vai, Morretes lá. mas você vai pegar É bom? aquilo ali, cara, é meu prato favorito. Sério? Nada, não tem nada Aí, igual, mas é o meu, né? Estevão, teu prato favorito é maniçoba, meu maior, não tem nada igual. Mas assim, é feito de maniva venenosa, a planta da mandioca. Aquilo ali é venenoso, você entendeu? Isso tem que ficar cozinhando 7 dias Nossa. para poder evaporar o veneno, para Meu Deus poder do céu. comer. Senão você morre. Se você Senão- deixar Você 6 dá dias pra- sem Se o cara querer... deixar Dá pra 5, você sogra. morre. Você morre, você entendeu? Aí eu fico imaginando, cara, já pensou quantas pessoas tiveram que morrer? O cara falar morreu. Não, pera lá, não Ô, pode Estevam, morder cru, mas tem que quando- cozinhar. Até pra- Cozinhar um dia, morreu. Aí, não, vamos cozinhar 2, morreu. Vamos cozinhar 3. Até descobrir que demora 7, você entendeu? Até para puxar para a linha de raciocínio que a gente estava falando da cultura, né? Dentro do estado do Paraná, por exemplo, aqui em Maringá tem muito isso aqui é febre. As pessoas comem Prensadão. muito prensadão. Aí eu tenho um amigo meu que ele montou um em Curitiba. Só que aqui, o diferencial do daqui, se você comeu daqui, você vai entender. É o pão. É o pão. É o pão. É igual se você for lá pra Argentina, você vai ver que tem algumas coisas que em todo lugar é meio parecido, assim. Sim. E é o pão, que é o cara que faz o pão só aqui. Tanto que esse amigo meu, ele montou em Curitiba e ele leva o pão daqui pra lá. Só que daí entrou a parte cultural. Ele falou, Fabinho, eu montei e falei, pô, o cara que comer, ele vai gostar e vai voltar. Mas o problema, sabe qual que é? Na hora que o cara pede, ele chega assim e fala, cara, esse negócio prensado, negócio diferente, sei o que, o cara às vezes nem... Ele falou que Não é o que uma eu tô cultura. acostumado, né? Ele falou, é muito difícil de você tirar o costume do cara que ele tem, de comer aquele com a farinha lá, que ele joga uma farinha, um ketchup, um molho de tomate Farinha? aberto. Onde tem farinha? Não, aqui não é farinha, é farofa. Farofa. Joga farofa. É que aqui antigamente Joga- começou assim, o tem- Fabinho não lembra. Lá Não recorda. no Eu vou- Deste farofa é outra coisa. Eu vou contar pra você a história do prensadão. São Paulo farofa Ele- é outra coisa. O prensadão, ele começou em frente ao Wen de Maringá, um cachorro de quente, que ele fazia assim, ó, vendia aquele cachorrinho quente, sabe, que é o pão ou salsicha. Aí o rapaz foi lá, começou a montar, ele cortava pegava um pão especial da massa, cortava, preparava a massa da batata, como é que fala? O purê da batata, não o purê da batata. Aí ele colocava junto com a salsicha, colocava a palha e complementava a coisa e fazia o prensadão. Ali nos anos 84, 85 para cima. Foi onde começou a história do prensadão. Ele começou em frente ao Chico Neto aqui em Maringá, entre a UEM e o Chico Neto em Maringá. Se vocês comerem um aqui em Maringá, se vocês quiserem, depois eu passo pra vocês entenderem. Você o tem eu que tô entender falando. como que é a É de um situação. bom, tá? Não como qualquer um, não, mas a gente conhece aqui. Cachorro quente Pra pra você mim, entender. pra ter ideia, cachorro quente pra mim É. no norte É. é um pão chama pão de batata, pão de hot, sei lá como é que É. chama, Aham. com carne moída,
batata cozida, molho de repolho, você entendeu? É completamente diferente. Não tem nada a ver com salsicha. Salsicha não passa nem perto do cachorro-quente lá no norte. É completamente diferente. Aí, primeira vez que eu fui chegar aqui comer, falei, tá, o cara, me dá o cachorro-quente. O cara, tá, mas que é isso aqui, velho? É um pão com 2 salsichas? Que acho que é isso? Não é nem salsicha, que era vina, né? Que foi em Curitiba. Então, cara, não tem nada a ver com vina, cachorro. lá se chama de vina. Não tem nada a ver com Sinaleiro, cachorro-quente. né? Então imagina Lá só. em São Paulo é farol. Então imagina só. Trazendo isso para venda. Salsichão. Trazendo isso para venda. É tipo assim, é como se eu pegasse um vendedor que ele aprendeu de uma forma, certo? Vamos supor que ele aprendeu a comer o cachorro-quente com carne moída, né? Que lá chama de picadinho, né? Nem carne moída, é outro nome. Eu tive que reaprender a comprar carne quando eu vim para cá. Esse é um outro detalhe, uma outra história. Até que eu chegava na açougue e não conseguia pedir nada, que tudo era nome diferente. Eu comecei assim, que nem analfabeto. Eu quero aquilo ali, ó, me dá aquilo ali. Que eu não sabia falar o nome, porque o nome que eu falava não era o nome da parada que eu conhecia. Então assim, imagina o vendedor que acostumou de um jeito. Esse cara, o tempo passou, né? Hoje a forma de vender é diferente. Esse cara continua querendo vender o cachorro quente com carne moída, o cara que sempre comeu com salsicha. Outra coisa que o Júnior não vai dar boa. Falou pra mim. Ele falou assim, ó, sabe quando você vai num restaurante, passa anos, e você vai nesse restaurante e você fala, cara, a comida daqui continua sensacional? Ele falou assim... Aqui nós temos um exemplo. Ele falou assim, ó, quando existe esse restaurante, significa que ele mudou a receita. Porque se ele tivesse continuado com a mesma receita lá atrás, provavelmente você não gostava. E sabe quando você vai em um que você adorou naquela época, e aí você volta até querendo sentir aquele sabor e você não gosta? Talvez esse cara manteve essa mesma receita lá atrás. Panela velha, É muito doido isso, Sim, né, cara? sim. Porque, tipo assim, a gente vai mudando, né? Então, tipo, a gente tem que acompanhar o mercado. Panela velha aqui, né? Você lembra? Ali perto do... Com certeza eles mudaram, porque se mas continua bom, o frango é o mesmo. Frango crocante. Às vezes o cardápio é o mesmo, mas às Ele vezes o mudou tempero, outras alguma coisas coisa no prato. Ele agregou mais coisas. E voltando, falando de região, né? Se você olhar o Paraná hoje, ele foi colonizado por rádio. Hoje, as rádios que trouxe as tendências para o nosso Paraná. Você pega assim, agora o podcast é rádio também, né? É o que a gente está fazendo aqui. Ô Fábio, deixa eu só entrar nesse detalhe rapidinho. O cara ouvia a Rádio Nacional do Rio Grande do Sul, de Cascavel para lá, é tudo gaúcho. Aí você pega daqui, a Prudente pegava a Rádio Nacional de São Paulo. E tinha uma parte daqui que pegava do Rio de Janeiro. Então o Paraná ele foi colonizado por... Você pode olhar, nós somos parecidos com o paulista, não somos? Sim. Dessa região. Agora você pega ali de Cascavel para baixo, até a alimentação, tudo muda. Tem muito japonês aqui também, né? Veio de São tem. Paulo, né? São Paulo, era da época do café. Você de foi São no Paulo. Parque do Japão aqui já? Não. É o melhor, o mais lindo do mundo. É o segundo maior do Brasil. É? O segundo maior, é o segundo parque do Japão, eu acho. Maior que tem dentro do Brasil é aqui em Maringá. Vou ver. Quero ver. É que a nossa Conheço região, não, também. Ernesto, eles não têm orgulho de apresentar o que nós temos, os passeios que nós temos. Foi inaugurado pelo príncipe do Japão. Japão. Hoje nós temos nós somos uma das melhores cidades para se viver do Brasil. Melhor IDH, né? Do Brasil. IDH. Não, eu falo para você, tudo que você olhar hoje, Maringá é um sonho, cara. Maringá tem um aeroporto bom, Maringá tem empresas que... Temos uma das maiores cooperativas do Brasil. Tá vendendo Maringá aí, ó. Temos uma das maiores cooperativas Salve do Brasil. Maringá. Falando de benefícios. Benefício. É isso aí. Aí você olha para você ver, o Maringá, rapaz, nós estamos no meio, Mato Grosso tem que passar por Maringá. Ernestão, Estevão, eu acho que nós deve ter batido o que a gente já imaginava, né? Com a conversa, falar sobre comercial. Acho que se a gente fosse conversar, a gente poderia estender aqui por diversas horas. Sim. Nós nem falou do vendedor farmácia, né? Do vendedor. Vai ficar para outro dia, né, verdade? Acho que se a gente pudesse falar até, assim como o assunto que a gente teve com a Jaque, né? Falar de contabilidade é um assunto que eu posso falar bem e também poderia se estender por diversas horas. A parte comercial não muda, né? Ainda mais agora que o comercial existem vertentes gigantescas, né? Que a gente entendeu, pelo que a gente teve de conversa aqui, que tem que ter organização, que o suor faz parte, que o vendedor de front ali, que ele é muito importante para os outros tipos de operação, né?
Eu nem quis entrar na parte de marketing, nada disso, porque daí eu acho que daí a gente estenderia. Não falamos nem de gestão, Nem não de falamos de gestão. inteligência artificial em vendas. né? Nem Nossa, começamos a. Gestão de Hoje, equipe, hoje, né? hoje eu peço pra minha vendedora fazer uma copy. A primeira coisa, ela já vai na inteligência artificial, né? Nem falamos muito sobre essa parte, né? Mas eu espero que o conteúdo seja enriquecedor para você que está nos vendo aí, né? O Ernesto é um médico, acho que todo mundo que está nessa mesa aqui entende muito bem de vendas. O Ernesto, acho que ele passou por alguns lugares aí que tanto que ele está palestrando aqui, vai palestrar depois no Varejo Experience, né? Experience lá em Foz do Iguaçu, em agosto. É isso daí, pessoal. O conteúdo muito enriquecedor. 7º episódio, né, Estevam? 7º episódio. Muito obrigado, meu pai, por estar me acompanhando aqui. O MachaCast, que vem de Machada, né? Tamo junto, tamo junto. Parabéns Pra aí, esse. obrigado pelo convite e adorei aqui a presença e estar com vocês aí, esse bate-papo aí com vocês. E é isso. Você sabe, né, Ernesto, que o tanto que eu considero você, você também, Estevam. Não vou falar teu sobrenome, que é Souza, né? Estevão Soares. Eu falei Estevão Soares no início. Estevão, cara, gratidão pelo que a gente tá apresentando junto. E agora, na hora que falou de chamar o Ernesto, eu achei que seria muito interessante trazer você. Porque eu já, lá em Porto de Galinhas, eu acho que foi lá que eu te conheci. Foi. Então você falou dessa sua experiência comercial. Eu falei, pô, por que não, né? Por que a gente não fazer um bate-papo todo mundo aí e cada um falar de uma parte de sua experiência? Eu acho que foi muito enriquecedor. Ernestão, brigadão, irmão. Obrigado a vocês. Cada dia que eu converso com você eu aprendo mais. E é isso. Obrigado. 7º episódio do MachaCast X Business by Grupo CVR chegando a um fim. Um beijo. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu. Uma honra.